Você já ouviu alguém dizer: "Eu quero conhecer Piranhas por causa dos canyons"? Provavelmente sim. E realmente, eles são um dos passeios mais famosos do Nordeste. Todos os anos, milhares de turistas chegam até aqui para navegar pelas águas do Rio São Francisco e contemplar aqueles enormes paredões de pedra que impressionam qualquer pessoa. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Muita gente chega em Piranhas, faz o passeio pelos canyons e vai embora acreditando que conheceu a cidade. E é justamente aí que está o erro. Porque os canyons são apenas uma pequena parte da experiência. Na verdade, Piranhas é um daqueles lugares onde cada rua conta uma história. Cada construção guarda uma memória e cada passeio revela um lado diferente do sertão. Hoje eu vou mostrar por que Piranhas tem muito mais do que canyons. E talvez, quando este vídeo terminar, você descubra que o passeio mais bonito nem acontece dentro de uma embarcação. Começando pelo lugar onde praticamente toda a história da cidade começou, o Centro Histórico. Enquanto muita gente passa apenas alguns minutos caminhando pelas ruas de pedra para tirar algumas fotos, poucos param para observar o que realmente existe ali. Os casarões preservados, muitos deles construídos ao longo do século XIX, contam parte da história do desenvolvimento da região, impulsionado pela navegação no Rio São Francisco e pela chegada da ferrovia. As fachadas coloridas não servem apenas para deixar a cidade bonita. Elas fazem parte de um conjunto arquitetônico preservado que transformou Piranhas em um dos mais importantes patrimônios históricos de Alagoas. Caminhar pelo centro histórico é praticamente fazer uma viagem no tempo. Cada rua revela detalhes diferentes. As portas altas, as janelas de madeira, as igrejas, os becos, as escadarias. Tudo isso ajuda a contar como era a vida no sertão há mais de 100 anos. E falando em igrejas, poucas pessoas sabem que Piranhas possui construções religiosas carregadas de significado. A Igreja de Santo Antônio, por exemplo, guarda uma das curiosidades mais interessantes da cidade. Na sua fachada, existe uma representação que remete a um cocar indígena, resultado da convivência e dos acordos estabelecidos entre os religiosos e os povos que habitavam a região. Um detalhe que passa despercebido pela maioria dos visitantes, mas que revela um importante capítulo da formação histórica local. Outro lugar que merece ser conhecido é o Mirante Secular. Talvez essa seja uma das vistas mais bonitas de Alagoas. Lá de cima é possível enxergar o centro histórico, o Rio São Francisco, os morros que cercam a cidade e entender por que Piranhas foi construída exatamente naquele ponto. É uma paisagem completamente diferente daquela encontrada nos canyons. Enquanto os canyons impressionam pela grandiosidade das paredes de pedra, o mirante emociona pela combinação entre natureza e patrimônio histórico. E se você gosta de fotografia, prepare espaço na memória do celular, principalmente no final da tarde. Quando o sol começa a se esconder atrás das montanhas, toda a cidade ganha tons dourados, que transformam completamente a paisagem. Mas Piranhas também é um destino para quem gosta de história. Muita gente conhece a cidade por causa da famosa Rota do Cangaço. O passeio parte do próprio município e segue pelo Rio São Francisco até o restaurante Ângicos. De lá, começa uma trilha que leva à Grota do Ângico, local onde terminou um dos capítulos mais marcantes da história do cangaço. Mesmo quem não é apaixonado por história, costuma sair impressionado, porque o passeio mistura navegação, natureza e fatos históricos em uma única experiência. Mas a história de Piranhas não gira apenas em torno do cangaço. Muito antes disso, a cidade já era um importante porto fluvial. Depois se tornou um dos principais pontos da ferrovia que ligava o sertão. Hoje, inclusive, existe o projeto do Trem do Imperador, que pretende reativar parte da antiga ferrovia com foco no turismo, conectando municípios da região dos canyons e resgatando uma parte importante da memória ferroviária alagoana. É mais um exemplo de como Piranhas continua reinventando sua própria história. E se existe uma coisa que também merece destaque, é a gastronomia. Quem visita a cidade encontra desde restaurantes especializados em culinária regional até espaços que valorizam ingredientes típicos do sertão. Peixes do Rio São Francisco, carne de sol, pratos sertanejos, doces tradicionais.
Tudo isso faz parte da experiência de conhecer piranhas. Aliás, muita gente acaba descobrindo que uma das melhores formas de aproveitar a cidade é justamente sem pressa. Sentar em um restaurante olhando para o rio, tomar um café em uma varanda histórica, caminhar pelas ruas durante a noite, observar o movimento da praça, conversar com os moradores. São experiências simples, mas que tornam a viagem muito mais rica. E existe ainda um detalhe que poucos turistas conhecem. Piranhas faz parte de uma região repleta de comunidades tradicionais, artesanato e manifestações culturais que ajudam a preservar a identidade do sertão. Em poucos quilômetros é possível conhecer bordados tradicionais em Entremontes, visitar outros municípios ligados aos cânions do São Francisco e entender como toda essa região está conectada pela história e pelo rio. Ou seja, visitar Piranhas é muito mais do que conhecer apenas um destino. É conhecer um território inteiro. É descobrir como o Rio São Francisco moldou cidades, criou oportunidades e ajudou a construir parte da história do Nordeste. No fim das contas, os cânions continuam sendo um passeio imperdível. Mas eles não resumem Piranhas. Eles são apenas a porta de entrada. Porque a verdadeira riqueza da cidade está na sua história, na sua cultura, na sua arquitetura, na sua gastronomia, nos seus mirantes, na hospitalidade do seu povo e na capacidade de surpreender quem chega imaginando encontrar apenas um passeio de barco. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente promete voltar, porque percebe que um único final de semana não é suficiente para conhecer tudo o que Piranhas oferece. Os cânions fazem você vir, mas é o restante da cidade que faz você querer voltar. E se você quer viver essa experiência completa, explorando muito além dos cânions, a Conheça Piranhas pode montar o roteiro ideal para você. Desde os passeios pelo Rio São Francisco, até os melhores restaurantes, hospedagens, mirantes e atrações históricas, você descobre uma Piranhas que vai muito além das paisagens famosas. Afinal, quem conhece apenas os cânions, conhece um dos cartões postais da cidade. Mas quem conhece Piranhas por inteiro, leva para casa uma experiência que dificilmente será esquecida.